70% de toda a superfície da Terra está abaixo do oceano. E embora tenha sido mapeado, somente os detalhes de maior proporção podem ser vistos adequadamente. O que significa que 95% dos nossos oceanos permanecem ocultos. Não é de admirar, então, que eles sejam um mar de surpresas e mistérios. A profundidade média do oceano é de cerca de 3.688 metros, ou 12.100 pés, com suas partes mais rasas estando próximas à costa, e a parte mais profunda conhecida, chamada de Challenger Deep, que está localizada abaixo do oeste do Oceano Pacífico, no extremo sul da Fossa das Marianas. A fossa se estende por várias centenas de quilômetros a sudoeste da ilha de Guam, que é território dos Estados Unidos. A região do Challenger Deep tem aproximadamente 10.935 metros ou 35.876 pés de profundidade. O lugar é tão profundo que a luz do sol não chega até lá. Essa distância se compara à altitude de cruzeiro dos jatos de passageiro. E para se ter uma ideia, ela é mais profunda que a montanha mais alta da Terra, o Monte Everest, na Ásia, com seus 8.848 metros de altura. O local foi encontrado pela primeira vez pela tripulação do HMS Challenger, que sondou as profundezas da trincheira em 1875. De lá para cá, a Fossa das Marianas se tornou alvo de pesquisas intensas, envolvendo as áreas de biologia e geologia marinhas, oceanografia, vulcanologia e outras. Isso porque o local é repleto de atividades geológicas e vidas marinhas das mais variadas. Mas, assim como vários outros locais abaixo da superfície do mar, essa grande trincheira esconde mistérios ainda não solucionados, dentre os quais algumas criaturas que poderiam ter saído de um livro de aventuras. A ciência moderna dispõe de equipamentos e mini-submarinos que permitem atingir o local mais profundo dos oceanos, além de poder registrar o que acontece lá embaixo, sob uma pressão de 15.750 psi, ou seja, 1000 vezes a pressão atmosférica da superfície. Fazendo uma analogia, é como se uma pessoa de 70 quilos suportasse o peso de 70 toneladas sobre ela. Não dá nem para imaginar que haja vida em um lugar como este. Porém, o mais surpreendente é que há. E de fato, até hoje já foram encontradas e catalogadas algumas das espécies mais bizarras de animais marinhos, talvez já conhecidos. Alguns são indivíduos bastante curiosos e outros são literalmente monstros que não gostaríamos de encontrar durante o mergulho. A felicidade passou. Em 1960, a expedição Challenger, feita pelos oceanógrafos, o americano Don Walsh e o belga Jack Pickard, teve bastante sucesso na captação de imagens a pouco mais de 8.000 metros de profundidade, a bordo do batiscafo Trieste, e trouxe ao conhecimento da humanidade espécies como crustáceos gigantescos, holotúrias, que são animais em forma de galhos que se alimentam de detritos depositados no fundo. Animais como o peixe fantasma, que recebeu este nome por ser quase que totalmente transparente, e de aletas muito finas, ou o esquisitão peixe pescador das profundezas, que apesar da esquisitice, é um animal bastante peculiar, que apresenta uma antena que se estende à sua frente e possui luminescência para atrair suas presas. Só que, sem dúvida, seria assustador se dessemos de cara com uma criatura como esta. Não acha? Teóricos da conspiração afirmam que um ancestral ainda vivo dos tubarões pode residir na Fossa das Marianas. Estou falando do Megalodon, uma espécie de tubarão que viveu há 2,6 milhões de anos e foi misteriosamente extinta. Segundo estudiosos do assunto, se eles ainda fossem vivos, os mares poderiam não ter a quantidade de espécies que têm, já que seriam presas fáceis para o super tubarão de 18 metros. Ou teriam que abrigar ainda criaturas com as mesmas características físicas de milhares de anos atrás. Isto é, grandes o suficiente para poderem competir o espaço com um predador tão poderoso. E se estivermos enganados e essas criaturas ainda existirem? Afinal, o que há nos 95% restantes do oceano que ainda não conhecemos?
Nem mesmo o poderoso tubarão branco poderia com o megalodon, que tem 3 vezes o seu tamanho. Seriam alimentos fáceis para o superpredador, assim como as focas são para os tubarões brancos. As orcas seriam tietes do megalodon, pois mesmo com toda a sua inteligência, poderiam caber facilmente na bocarra de um predador de 48 toneladas. Nunca foi encontrado nenhum esqueleto que dissesse tudo isso, mas já encontraram amostras de dentes em diferentes locais. A presa é imensamente maior que a do tubarão branco, como vemos nessa imagem, cuja amostra pertence ao Aquário Nacional de Baltimore, Estados Unidos. Diante dessas observações, você acredita que uma ou mais criaturas com esse porte ainda poderia estar vivendo nas profundezas dos oceanos? Ou quem sabe, em algum outro ponto, que não fosse precisamente nas Marianas, e sim nos inúmeros locais ainda não explorados? Comente aí! Outro animal que fez fama na história, inclusive por ter causado o naufrágio de navios e ter levado vários marinheiros para o fundo do mar há centenas de anos, é o Kraken. Hoje sabemos que as lendas desse monstro foram baseadas em avistamentos de lulas gigantes. Este animal pertence ao gênero Arquiteutis e foi objeto de muitos estudos científicos. Apesar de seu tamanho enorme, podendo atingir até 18 metros, a lula gigante é incrivelmente elusiva, isto é, se afasta a qualquer sinal ou presença indesejada. E muito de sua biologia ainda permanece desconhecida. Assim, envolto em mistério, Arquiteutis é quase uma criatura mitológica e tem um lugar tanto na ciência quanto no mito. A última das lendas que persiste até hoje. Além das incríveis criaturas que já foram encontradas e aquelas que ainda não se tem certeza de sua existência, nas fossas das Marianas foram encontrados vulcões marinhos e fontes hidrotermais. Bom, se você já teve problemas, já conhece o significado literal de hidrotermal: água quente. Uma fonte hidrotermal, então, é uma saída de água quente no fundo do oceano. E bota quente nisso. Ela é causada pelo magma, que, em resumo, esquenta a água que passa por entre rochas e depressões, fazendo com que ela retorne ao oceano sob pressão e a temperaturas de até mais de 400 graus centígrados. Geralmente, a lava que escapa se solidifica, criando elevações chamadas de chaminés ou torres, que podem chegar a vários metros de altura e apenas 30 centímetros de diâmetro. Porém, essas chaminés não possuem vida longa, pois costumam desabar devido ao peso da água acima delas. Na verdade, costumam se refazer, desde que a pressão da água no local continue. Uma das pessoas que mais se aprofundaram, literalmente falando, nos oceanos foi Victor Lance Vescovo, um investidor norte-americano de capital privado, oficial da Marinha aposentado e explorador submarino. Lance teve seu nome inserido no livro Guinness dos Recordes, por ter sido o primeiro homem a ir tão fundo. Sem trocadilhos, hein? Em 28 de abril de 2019, Lance desceu a incríveis 10.925 metros a bordo de um mini submarino, onde pôde conferir pessoalmente as imagens que os submarinos robôs já haviam trazido à superfície. Em 2020, ele retornou, dessa vez com outros passageiros, incluindo a doutora Kate Sullivan, que, além de ser oceanógrafa, é astronauta da NASA. Ela foi a primeira mulher do mundo a fazer esses 2 tipos de viagem, para fora do planeta, como também para o lugar mais profundo até hoje conhecido na Terra. Lance também se deparou com algo que chamou mais sua atenção do que os animais que viu: detritos plásticos. Isso mesmo. Os mares e até mesmo suas regiões mais profundas estão sendo contaminados pelo plástico, que não só causa uma poluição visual bastante desagradável, mas como também mata animais sufocados de pequeno a grande porte. Sem contar que tem contaminado o fundo dos oceanos com partículas resultantes de sua deterioração. Recentemente, pesquisadores japoneses e americanos, em um trabalho conjunto, descobriram que, além dos resíduos plásticos, a fossa também tem sofrido acúmulo de mercúrio em seu ecossistema. Os males que o mercúrio causam são enormes, como já é comprovado. Poderíamos nos perguntar por que as viagens a regiões abissais como as Fossas das Marianas não se tornaram mais constantes, como poderia ser o caso. Medo do desconhecido? Algo que foi visto e que, por falta de explicação plausível, foi melhor deixar de lado?
Nem isso, nem qualquer outra suposição fantástica. A verdade é que essa tecnologia está tão avançada que hoje é possível investir com muito menos dinheiro, já que enviar mini submarinos tripulados é um procedimento muito mais caro. Histórias de marinheiros são normalmente equiparadas às de pescadores, que podem não ser uma mentira completa, e sim uma verdade ampliada em algumas vezes. Por isso, chegam relatos realmente fantásticos e que beiram o fantasioso. Mas a falta de um conhecimento científico e aprofundado de algum fenômeno é que geralmente causa no marinheiro a impressão de ter se deparado com algo de outro mundo. A solidão do mar, a distância de casa, a saudade da família também são fatores que podem determinar a saúde mental dos desbravadores e cruzadores dos oceanos. Muito obrigado por assistir e até a nossa próxima. Um abraço. Faz o canal de meia não, tem? Faz, mas vai que você é dos mole, né? Qualquer coisa. Obrigado.